Boa noite, boa tarde, perdão, me veem, me ouvem bem? Boa tarde, professor. Sim. Show de bola. Conseguem ver os slides aí? Sim, professor. Joia. Começamos então devagar. Então, principais coisas que vocês precisam saber na prática dos tumores gastrointestinais. Como a gente conversou, uma aula bem direta, tópicos bem extensos, né? Lembrando que o que está aí nessa aula está muito resumido de tumor de esôfago, estômago e intestino, tá? É um mundo esse, né? Tem pessoas que são especialistas em tumor de esôfago, tumor de estômago e outras especialistas em tumor de intestino. Então, assim, para deixar a coisa mais prática, o que vocês precisam saber, então a gente vai discutir um pouco sobre isso aí, cerca de 1 hora aí, dependendo do que vocês tiverem de dúvida, dependendo do que for suscitar, ok? Então, um pouquinho de anatomia. Por que é importante? Há 2 razões principais. Primeiro ponto, formato que a gente trata esses pacientes. Tumores de esôfago superior a gente não opera, porque a morbidade é muito grande. Uma parte das vezes, quando a gente tem um tumor de esôfago superior, a gente só trata com radioquimioterapia. Felizmente é um tumor muito mais raro a gente vê esôfago, câncer de esôfago terço superior, esôfago cervical aí é muitíssimo raro. Tá? Mais comum a gente ver dos terços médio, tá, para inferior. E a gente tem 2 tipos, basicamente, aí, que a gente vai pensar em, basicamente, em dividir aí. Os tumores que são mais inferiores, que geralmente tem mais relação com uma evolução que provavelmente vocês já ouviram falar do esôfago de Barré, né? Aquele refluxo ácido, né? Refluxo gastroesofagiano frequente, em que fica jogando ácido no esôfago, e isso durante um tempo o paciente se adapta, transformando esse epitélio no epitélio intestinal, né? E esse epitélio intestinal fica mais propenso, às vezes, quando ele desenvolve uma lesão chamada esôfago de Barré. É uma metaplasia com um grau de diferenciação diferente, né? Não necessariamente toda metaplasia intestinal é perigosa, né? No início a gente só monitora uma parte das vezes, mas a gente tem alto grau. Isso aí é o que a gente chama de uma lesão pré-maligna do adenocarcinoma de esôfago, né? Então já dá para entender que o adenocarcinoma é um tumor muito mais frequente na parte inferior do esôfago, muito relacionado a refluxo ácido, tá? E os outros subtipos que a gente tem de esôfago são os tumores escamosos. É possível ter tumor escamoso no terço inferior do esôfago? É possível. É raríssimo, mas é possível. Tá? Então, também é uma outra questão de prova que as pessoas gostam muito de perguntar para vocês. O adenocarcinoma é muito mais comum nas partes inferiores do esôfago, por causa do refluxo ácido. Tem muito mais relação com o refluxo ácido. Partes mais superiores do esôfago têm mais relação com o tabaco. Porque esses pacientes, porque fumam mais, lembra da aula de pulmão,
uma alta relação com câncer escamoso ou espinocelular, como queiram. Então, os terços médios e superiores, a gente tem muito maior incidência de câncer escamoso do que nos terços inferiores. Existe câncer adenocarcinoma dos terços médio e superior? Existe, muito mais raro, tá? Muito mais raro. Então, essa diferenciação para a gente dos pontos anatômicos do esôfago tem essas duas vantagens, né? Primeiro, que é um subtipo histológico que a gente espera mais. Segundo, que tem um tipo de tratamento que a gente consegue fazer diferente. A gente chama de junção esôfago-gástrica, efetivamente junção esôfago-gástrica. Essa entradinha do estômago vocês conhecem muito bem, que é a cárdia. Então, eventualmente, quando a pessoa se referir para vocês um tumor de junção esôfago-gástrica, é porque a pessoa ficou indecisa, ela não consegue chamar esse tumor de esôfago ou tumor de estômago. Junção esôfago-gástrica está no meio. Dificilmente vocês vão ter questão de prova com isso, porque isso é uma coisa que ninguém sabe como a gente vai definir esse tipo de tumor. A gente entende muito mais se ele está na junção para cima, a gente trata como esôfago, na junção para baixo, a gente trata como estômago, né? Mas só para lembrar que essa junção esôfago-gástrica não é infrequente a gente ter tumor ali, 20% mais ou menos são ali nessa junção, tá? Tumor da cárdia, dessa entradinha aqui do estômago, fora da junção, já é um tumor de estômago, né? Tumor de cárdia é um tumor de estômago. A cárdia é uma parte do estômago, tá? Então não caiam na besteira se falarem para você que é um tumor de, falarem para vocês que é um tumor de cárdia, esse é um tumor de estômago, né? A gente vai tratar igual um tumor de estômago, tá? E a gente também divide anatomicamente outra estrutura importante para o tratamento dos cânceres gastrointestinais, o reto. A gente tem 3 lugares do reto que a gente entende: o reto alto, reto médio e reto baixo, tá? Aqui nós estamos excluindo ânus e canal anal, que é o esfíncter, basicamente, né? Que a gente está falando só de epitélio, né? De mucosa e epitélio intestinal, né? Não estamos falando do epitélio queratinizado ali até a zona de transição, não. Isso aí é ânus, né? Esfíncter, coisas acima do esfíncter, né? Então, isso a gente chama de reto baixo. 5 a 8 centímetros após o reto baixo, a gente tem o reto médio, a gente tem de baixo para cima. E a partir dos 12 centímetros, 10 centímetros, a gente tem aí o reto alto. Por que a gente fala mais ou menos? Porque a gente define reto baixo, em teoria, aquilo que consegue ser alcançado por um dedo do examinador, né? Em teoria, eu consigo tocar tumores de reto baixo, tá? Se esses tumores estiverem afetando o reto baixo, eu consigo tocar usando o dedo, tá? Então, isso é uma vantagem do ponto de vista de exame físico, né? Que eu consigo estadiar um paciente só dizendo, só fazendo um toque, por exemplo, né? Isso ajuda bastante na prática clínica. Se esse é um tumor de reto baixo, eu vou discutir com vocês o que a gente faz quando a gente chegar lá, tá? A gente tem os fatores de risco para câncer de esôfago. Acho que não é muita novidade para vocês. O fato do tabaco, né? Consumo de álcool, tá? Agora, questões importantes, a gente vê muito isso em países asiáticos e alguns países, por exemplo, da América do Sul. O consumo de bebidas muito quentes, mas não é muito quente aquele cafezinho que a gente toma, que é muito quente, que é quente, a gente deixa esfriar na boca, não. São as pessoas que engolem o café pelando, né? Então, isso realmente é diferente da nossa cultura. A gente não faz isso, a gente deixa esfriar na boca uma parte das vezes, né? Embora o café ele vai esfriando, a bebida quente ela vai esfriando conforme vai descendo no esôfago, mas isso é muito frequente, por exemplo, nos países asiáticos, tá? Refluxo, né? E dessa forma a gente já fica assustado, meu parente tem refluxo. Não é qualquer refluxo, tá? É o refluxo crônico, anos e anos de refluxo mal corretamente, né? Em que a pessoa tem um refluxo
É muito comum esse quadro, a pessoa tem sintomas de refluxo, né? Tem rouquidão, tosse, sobe uma água quente na boca, né? Enfim, e do nada melhora, né? Quando do nada melhora essa sensação de queimação retroesternal, a maior parte das vezes quer dizer que a metaplasia esofagiana aconteceu, né? O epitélio ali é um epitélio já intestinal, acostumado a receber uma acidez alta do estômago, né? Um epitélio mais especializado em receber um conteúdo ácido. Tá? Muito raramente a gente vê câncer de esôfago relacionado a doenças ocupacionais, tá? Mas existe algum tipo de relato de casos de pessoas que tiveram ingestão de metais pesados, por exemplo, né? A calásia, né? Talvez vocês já saibam que é a história do meu esfíncter esofagiano inferior, ele não abre, né? Ele não relaxa, então fica aquela comida, aqueles restos alimentares fermentando ali, liberando nitrito, enfim, e fazendo com que a metaplasia celular aconteça muito mais rápido. E o refluxo, muito comumente evolui para o que a gente chama de esôfago de Barré, se a gente não tratá-lo corretamente, tá? É uma metaplasia em que a gente consegue ver uma tolerância maior. Nem todo mundo que tem refluxo tem câncer de esôfago, graças a Deus. Pouquíssimas pessoas que têm esôfago de Barré desenvolvem câncer de esôfago. Mas metaplasia intestinal, metaplasia esofagiana de alto grau, né? Isso tem um risco altíssimo. Uma parte das vezes que a gente recomenda é a mucosectomia dessas lesões, né? A gente retira a mucosa dessa parte do esôfago. Esses pacientes têm um risco muito menor de desenvolver câncer de esôfago. E, obviamente, como qualquer câncer, por idade avançada. Então, novamente aí, só para a gente só para salientar novamente o refluxo e essa relação importante com o esôfago de Barré, né? Muitos tumores têm relação com obesidade, esse é um dos que menos tem, tá? Mas também tem, tá? Sintomas de câncer de esôfago. Frequentemente, câncer de esôfago, a gente vai ver a disfagia, tá? Dificuldade ou dor para engolir, isso é muito frequente. Uma parte das pessoas tem exatamente isso, porque obviamente o esôfago ele é elástico, né? O esôfago ele está sempre fechadinho ali, colabado, atrás da traqueia, quietinho. A gente engole alguma coisa aí que as ondas esofagianas funcionam, né? E efetivamente ele não é feito para ficar aberto o tempo inteiro. Ele é elástico. Quando a gente tem algum anel segurando ele, ou eventualmente uma falta de elasticidade, isso gera dor, isso gera dificuldade. Eventualmente, isso é muito comum de vocês verem um paciente dizer: olha, doutor, há uns 4 meses eu comecei a engasgar com carne. Há 2 meses atrás, consegui comer uma torta, uma coisa assim, um pouco mais ou menos. Agora, hoje em dia, só desce água ou alguma coisa muito líquida. É uma disfagia progressiva, tá? Progressiva, muito frequente. E, eventualmente, a disfagia é tanta, a obstrução é tanta, que esse paciente não consegue engolir, ele vomita, ele regurgita, tá? O alimento não desce, fica ali, e o esôfago, quando não desce, ele joga para fora, né? Tosse que não melhora, né? Porque, obviamente, não está descendo água, não está descendo saliva, isso pode ir para o pulmão, né? E, eventualmente, a gente consiga ver tosse, ou por invasão direta mesmo. O câncer de esôfago pode invadir o pulmão, ou os linfonodos ali, enfim. Perda de peso, comum em qualquer câncer. Queimação retroesternal, né? Por isso que em alguns lugares da gastro, né, em algumas aulas muito boas de gastro, vocês vão ouvir falar de que existem fatores de gravidade que vocês devem pedir, né, uma endoscopia, né? Pacientes com idade acima de 50 anos que relatam para vocês aí que tem queimação retroesternal com dor,
que vomita sangue, paciente que tem perda de peso, tá? Esses são sinais de alarme para a gente estar pensando numa disfagia maligna, né? Então, a gente precisa diagnosticar. Dificilmente a gente tem linfonodos cervicais, isso é mais comum no estômago, que dá linfonodos supraclaviculares. Agora, se eventualmente eu tiver invasão local e posso ter invasão de nervo frênico, muito comum. Semana retrasada mesmo, infelizmente, perdi um paciente meu em que o finalzinho da vida dele foi exatamente isso. Muito soluço, que infelizmente afetou o nervo frênico dele. Tá? E falta de ar, porque eventualmente eu posso paralisar uma das cúpulas do diafragma, por causa de afetar o nervo frênico, né? Ou eventualmente eu posso gerar algum tipo de problema nos pulmões, efetivamente, né? Ou invasão direta, ou eventualmente derrame pleural, enfim. Menos comum esses dois, mais comum esses 5 acima aí. Tá? Agora, muito importante lembrar que não necessariamente esôfago de Barré é igual a câncer a adenocarcinoma de esôfago inferior, tá? Não necessariamente a gente precisa ter essa transição acadêmica, essa transição didática, tá? A maior parte das vezes a gente tem essa transição, tá? A gente diz que é o principal fator de risco relacionado ao câncer de esôfago inferior, o esôfago de Barré, tá? Dado a importância de que quando a gente faz endoscopia, ter certeza de que a gente não tem uma visualização ali, eles gostam de chamar isso em cor de salmão, tá? E vocês veem que a mortalidade e a sobrevida de pacientes com câncer de esôfago é muito ruim, né? Um a cada 6 vão estar vivos aí após 5 anos. Isso é muito pouco. É um câncer muito difícil. A maior parte das vezes a gente tem um diagnóstico muito tardio, né? E um pouco de incidência, né? Maioria dos cânceres de esôfago são inferiores. Vasta maioria, tá? Esôfago do terço inferior. Por que que isso é bom, entre aspas? É mais fácil de tratar, tá? É mais fácil de tratar, mais fácil para o paciente, mais fácil para a gente, tá? Tumores de esôfago superior são muito mais difíceis de tratar. Agora, vocês veem aí que existe um pouco de tendência aos tumores do trato superior serem ligeiramente mais frequentes em mulheres, tumores do trato inferior, do esôfago inferior, serem mais frequentes aos homens. O que vocês vão gravar? Num geral, os tumores de esôfago são mais frequentes em homens. Pelo menos em relação 3:2. 3 homens a cada 2 mulheres, tá? Pelo menos isso. A depender do país, a gente vê muito mais homens do que mulheres, mas é muito mais comum na prática, né? E na estatística, muito mais comum em homens, tá? A gente falou um pouco do câncer escamoso, isso é uma questão muito importante para você levar para a prova e para a vida. Mais frequente em terços superiores e intermediários. Fator de risco mais comum é o fumo e a ingestão de álcool. O adenocarcinoma, por outro lado, né, muito mais comum na zona inferior do esôfago e muito mais relacionado com o esôfago de Barré, tá? Anos da pessoa tendo refluxo, tá? É importante lembrar que ingestão de álcool e tabaco também são fator de risco para o adenocarcinoma, mas é muito mais frequente esse fator de risco do refluxo ácido frequente, tá? Então, isso eu não vou cobrar de vocês,
que eu acho que isso é uma questão muito mais prática, e não é a hora ainda de conversar, mais comum em homens na proporção 3:2, exatamente. Tá? O mais importante dessas figuras é dizer o seguinte: isso é o que eles gostam de dizer que é a cor salmão. Tá vendo que é meio alaranjado, embora o foco da figura esteja meio ruim? É uma cor que lembra um pouco a cor do salmão que a gente conhece aí no Brasil, né? Que é aquele salmão laranjão e tal, enfim, né? E é importante a gente ver que esse epitélio, quem gosta de patologia, quem gosta de célula, lembra muito uma vilosidade intestinal quando a gente olha isso no microscópio, tá? Lembra muito. Então, eles chamam isso de, efetivamente, metaplasia intestinal, tá? E a depender do grau de displasia desse tecido, obviamente, quando está acima, a parte das vezes a gente já vai partir para a ressecção. Agora, a depender do grau de displasia desse esôfago de Barré, né, o grau de displasia, a gente faz um tratamento mais agressivo, por exemplo, com alto grau, displasia de alto grau, a gente vai fazer ressecção endoscópica desse paciente, porque a chance desse camarada ou dessa moça desenvolverem câncer de esôfago nessa situação, em displasia de alto grau, é praticamente 20 a 25% em relação a quem tem baixo grau, tá? É em torno de 3 a 5% displasia de baixo grau, tá? E o que a gente faz, na maioria das vezes, é só fazer uma rechecagem de tempos em tempos, tá? Se esse paciente não tem displasia, só tem uma coloração diferente, mas não tem displasia, eu posso repetir esse screening a cada 3 anos, na presença do esôfago de Barré ali pela nossa análise histopatológica e visual, né? Agora, se eventualmente com baixo grau, existem algumas escolas que sugerem a gente fazer ablação dessas lesões, desses focos. O problema disso, nem sempre é tão claro aonde começa e aonde termina, igual essa figura. Às vezes é uma coisa mais difusa e nem sempre tão clara, igual a gente está vendo aí. Então, eventualmente, a ablação endoscópica não necessariamente é recomendada para todo mundo, mas sim biópsias seriadas, você ter certeza que nenhuma daquela área, na verdade, é uma displasia de alto grau, tá? Novamente, isso não vai ser cobrado de vocês, mas é importante saber que o manejo da displasia é diferente, a depender do grau dessa displasia. Quanto maior o grau, mais agressivos nós somos, tá? Então, novamente, a diferença básica aqui do que a gente discutiu sobre os dois tipos celulares, né? Isso é importante lembrar para a vida. Então, um resuminho aí no quadro para vocês. Estadiamento é muito simples, porque é um órgão muito fininho, então dificilmente vocês vão ver esse daqui que a gente adoraria ver, o T1, dificilmente, tá? Mas é muito simples. A depender do grau de invasão, a gente aumenta o tamanho do tumor, o T, né? Isso não precisa guardar, novamente, eu não vou pentelhar vocês com isso, apenas com uma questão, que é importante a gente saber para a prova e para a vida. Existem critérios muito específicos que eu posso, por exemplo, mesmo com câncer invasor, né, com câncer ali instalado, que eu posso pensar nesse paciente ser ressecado localmente. A gente chama isso de mucosectomia, tá? Eu não tenho certeza, deixa eu só dar uma olhada, eu tenho uma foto, vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Isso a gente está engatinhando ainda no câncer de esôfago, vou falar mais em câncer de estômago, porque esse tipo de tumor aqui, T1, a gente quase não vê, e tumor in situ, a gente quase não vê, tá? Mas existe uma possibilidade no futuro a gente conversar sobre mucosectomia, que nada mais é, tá vendo essa camada rosa aqui, onde tem aqui essa primeira glândulazinha aqui saindo, o que se faz é destacar, dissecar essa camada rosa
dessa lâmina muscular própria aqui da mucosa, tá? E dessa forma eu resseco o segmento de tumor. A gente vai discutir mais um pouquinho sobre mucosectomia nos próximos slides, tá? Mas é importante só já introduzir isso. Então, a gente tem tamanho de tumor e invasão tumoral, a depender do quanto que a gente tem de afecção dos locais mais próximos e do próprio órgão. Lembrando que o tumor T3 é um tumor que efetivamente toca a serosa do órgão, está aqui a serosa, aqui, ó, né? A gordura esofagiana, né? Perdão, é um órgão que a gente não consegue ver serosa com tanta clareza, né? É uma gordura periesofagana, digamos assim. A gente tem os tumores T4 pegando em estruturas vizinhas que não essa gordura, né? Que cerca ali, né, o esôfago. Qualquer afecção de linfonodo em câncer de esôfago é difícil da gente dizer pela radiologia, porque aqui funciona um pouco com o que a gente chama, com o que a gente fala sobre a mama. Mesmo com que eu não veja a metástase no linfonodo, vocês estão vendo aqui no T1, nesse T1 maior aqui, eu tenho drenagem linfonodal mesmo em pacientes com doenças muito pequenas. Então, eventualmente, eu posso ter um tumor, um linfonodo positivo, independente do tumor ser pequeno, tá? Por isso que a maior parte das investidas é retirar os linfonodos para eu ter certeza se eles estão ou não afetados, tá? A gente vai discutir um pouquinho como é que a gente trata, mas linfonodos para ver se eles estão afetados ou não. Metástase, tá? Qualquer lesão que não seja por invasão direta e não esteja afetando linfonodos mediastinais. Por exemplo, linfonodos cervicais são linfonodos metastáticos, tá? Lesão dentro do fígado, lesão derrame pleural, por exemplo, nódulos pulmonares, lesões peritoneais, todas essas são metástases à distância. Olha que confusão são os linfonodos anatomicamente na cadeia esôfago-respiratória. É muito linfonodo, tá? E é muito difícil de retirar esses linfonodos, porque pensa bem, o cirurgião tem que enfiar a mão por baixo, por cima, né? Para ressecar essas quantidade toda, é uma cirurgia muito difícil. Uma parte das vezes você faz uma toracotomia, junto uma laparotomia e uma cervicotomia nesses pacientes, né? Então, são 3 incisões, um pós-operatório muito demorado, pós-operatório difícil, né? Então, é uma cirurgia bastante intensa pela quantidade de linfonodos que tem. Não se preocupem, não vou cobrar quais zonas o linfonodo, isso é fora de cogitação, tá? Muito menos qual estadiamento estão esses pacientes, mas está aí, caso vocês precisem, tá? Agora, é importante a gente conversar sobre essa questão do localização do tumor, né? Localização do tumor que a gente discutiu aí. Tumores inferiores são tumores a partir dos 30 centímetros e a gente usa uma medida diferente. Quando a gente coloca o endoscópio, né, a gente usa a medida que a gente tem do endoscópio, ele é todo graduado, né, a gente vê vários centímetros na mangueirinha do endoscópio. Então, quando a gente vai introduzindo na boca do paciente, a gente vê quantos centímetros estão lá dentro. A gente usa os incisivos como os dentes incisivos como o nosso ponto de partida. Então, se eu olho lá na minha câmerazinha e eu vejo um tumor que ele está localizado a 31 centímetros, eu quero dizer que o 31 está batendo no dente da frente do paciente na hora que eu visualizei o tumor pela primeira vez, por exemplo. Que a câmera está em contato com o tumor e eu tenho aí esse espaço dos incisivos até o tumor inferior de 30 centímetros. É isso que quer dizer essa ideia dos incisivos. Tá? Como que a gente trata? Aqui faz sentido eu ver se esse paciente está bem ou está mal.
como todos os tumores, isso pode acontecer, mas tumor de esôfago isso é mais raro, por uma questão básica, que vocês já imaginam o que é. Ele não come. Se ele não come, ele vai perder peso, ele vai desnutrir, ele vai efetivamente desidratar, eventualmente até, tá? Então, é importante nos tumores de esôfago eu ter certeza que esse paciente está forte, no intuito de pelo menos conseguir tomar um banho sozinho, é isso o forte que eu quero dizer, tá? Se isso não for o caso, se ele precisa levar uma cadeira para tomar banho, se ele precisa ficar sentado para tomar banho, parece uma tarefa simples, mas exige uma mínima quantidade de energia. Se ele não consegue fazer isso, é um paciente que não vai receber tratamentos mais intensivos, tá? E, em linhas gerais, pacientes estágio 1 estão fortes, vão para a cirurgia direto. Pacientes do estágio 2 ao 4A, ou seja, uma lesão eventualmente pegando pleura ou pegando um pedacinho ali do pericárdio, né? Se eles estão bem, o que eu posso fazer para esse paciente é discutir o que eu posso oferecer para eles em termos de chances operatórias. Como aqui varia um pouco o que a gente vai definir, obviamente que esse paciente não vai ser incluído em prova, porque existe uma variabilidade grande. Agora, o que é importante vocês saberem é que, se um paciente tem estágio 4A ou até estágio 2, ou seja, 2 até o 4A, se ele está bem, vai depender de qual vistas eu tenho nesse paciente em termos de cirurgia. Se eu imagino que esse paciente, ou cirurgião imagina que pela localização do tumor, pela força do paciente, pela reserva clínica desse paciente, né, ele consiga ser submetido ou uma combinação de quimioterapia com radioterapia, ou uma quimioterapia depois da cirurgia, a gente investe nisso. Se ele não imagina que esse paciente aguenta uma esofagiectomia, que é um tratamento extremamente difícil de tolerar, a gente parte direto para tratamento definitivo. Lembrando que a gente discutiu sobre tratamento definitivo, ser químio mais rádio, né? Ou então eu posso oferecer para ele o que a gente chama de melhor cuidado disponível, que é oferecer para ele um stent esofagiano, igual a gente faz na coronária, que coloca um cano, basicamente, dentro do esôfago, e manda esse paciente para o cuidado paliativo, com medicações, eventualmente, e não oferece tratamento sistêmico para esse paciente, tá? Então, depende muito de qual performance esse paciente está. Está errado aqui no slide, tratamento do estágio 4B é sempre quimioterapia somente, tá? Radioterapia stent só de complicações que a gente vai usar, tá? E pacientes que têm performance ruim, eu ou ofereço radioterapia ou stent, mas não faço um tratamento sistêmico, tá? Então, linhas gerais, é um resumo bem breve do tratamento de câncer de esôfago, tá? A gente não vou cobrar de vocês esse tipo de algoritmo, porque isso daqui é um pouco pesado. É importante só vocês imaginarem que é uma doença que é relacionada com refluxo para adenocarcinoma, é uma doença que dificilmente é diagnosticada de forma precoce, tá? E é uma doença que rapidamente a gente tem deterioração do paciente, que a gente não trata se ele não estiver bem, tá? Partindo para um tumor que fica mais simples de fazer perguntas, os tumores de estômago, que vocês sabem muito bem esse tipo de anatomia, não preciso reforçar isso. Fatores de risco, importante lembrar que, obviamente, inflamação crônica, gastrite, né, crônica, mas também estimulada por tabaco, né, inflamação crônica relacionada ao Helicobacter pylori, dieta ruim e histórico familiar. Fator mais preponderante é o fator próprio de tabaco. A gente vê muito frequente os pacientes com hábito tabágico alto terem câncer de estômago. Os sintomas são pouco semelhantes ao de esôfago, pouco semelhantes,
Mas a maior parte das vezes o que a gente vê é o seguinte, essas pessoas perdem peso e têm uma sensação de plenitude pós-prandial. O que que é isso? Mesmo que eles comam um pouquinho, parece que eles comeram um boi, né? E esses pacientes, e tanto pacientes de esôfago quanto de estômago, podem ter hematêmese, mas frequentemente tem melena, tá? Dificilmente uma hemorragia de câncer de estômago ou esôfago dá hematocrit. Uma parte das vezes ela dá melena, porque dá tempo desse sangue ser digerido. A não ser que for um sangramento extremamente volumoso, que aí não dá nem tempo do sangue ser digerido pelo estômago, tá? Local mais comum é aquela zonazinha, aquela entrada do estômago, é o local mais comum, né? Tratos da parte superior do estômago, cárdia, fundo, corpo do estômago, geralmente é onde a gente vê, tá? E a cárdia é aquela entradinha do estômago, é logo depois da junção esôfago-gástrica, tá? Frequentemente ainda os cânceres de estômago são mais frequentes em homens do que mulheres, tá? Frequentemente a gente ainda vê mais homens com câncer de estômago do que mulheres, tá? Agora, se eventualmente, e aí é um pouco do que a gente tinha falado de câncer de estômago inicial, né, que eu falei um pouquinho sobre esôfago, existe rastreio de câncer de estômago em alguns países que a gente pode considerar, por exemplo, um tratamento precoce se eventualmente eu tiver uma lesão limitada a essa mucosa, tá? O que a gente geralmente recomenda para esse tratamento? Pacientes que têm até T1, N0, M0, tá? Então, a gente tem aí, vou mostrar para vocês aqui o que a gente recomendaria. A gente tem um tumor in situ, é um tumor que não afetou aí as partes, não chegou a invadir a camada muscular da mucosa, tá? Ou então, por exemplo, um T1 que não avançou a mais do tumor do tecido conjuntivo submucoso, tá? Então, por que é importante a gente saber disso daí? Que as provas adoram perguntar sobre quais são os pacientes que a gente faria a mucosectomia. Esse paciente não pode ter linfonodo positivo. Se ele tiver linfonodo positivo, não faz diferença fazer cirurgia de mucosectomia, está sendo uma subcirurgia para esse paciente. Então, ele precisa ter evidência em tomografia que seja de linfonodos negativos, tá? E a lesão dentro do estômago, ela precisa ser até T1, N0, M0, tá? Não pode ser T2, não pode ser T3, não pode ser T4, tem que ser até T1. Então, tumor in situ vale e T1 vale, tá? T1A vale? Vale. T1B vale? Vale. T2 não, tá? Precisa ter linfonodo negativo e precisa não ter metástase à distância, obviamente. Isso faz sentido para vocês. O que o endoscopista faz? Exatamente isso que está sendo demonstrado aqui. Ele injeta um líquido, a maior parte das vezes é um líquido com cor, porque ele precisa ver as diferenças do tecido, né? Ele precisa ver o que ele injetou para ele não cortar um tecido são. No final das contas, ele não quer perfurar o estômago, né? Ele só quer retirar aquela área que está com problema, sendo representada por essa parte rosa escura aqui na figura. Então, ele injeta um líquido, disseca essa mucosa, né? Vira um calombo. Vou mostrar para vocês fotos reais, tá? Depois resseca essa mucosa e resseca esse tecido que ele, com margem de segurança, né, que ele fez, resseca aí esse tecido submucoso. Depois o próprio estômago reepiteliza aquilo ali, cicatriza aquela lesão, tá? Isso é um esquema para a gente entender, porque na vida real não dá muito para entender, né, o que a gente discutiu.
O que ele basicamente fez, em cada um desses pontos, ele injetou um pouco de contraste para destacar essa mucosa. E aqui, essa mucosa está sendo dissecada progressivamente, né? No formato que a gente discutiu, tá? E depois ele remove toda essa área aqui, ó. Olha que beleza. Ele remove tudo. E essa área aqui vai cicatrizar depois por segunda intenção, tá? Parece um absurdo, mas ela cicatriza e cicatriza direitinho. E esse paciente, muito provavelmente, pode ser curado, tá? Agora, toda vez que eu mostro essa figura, me incomoda um pouco uma coisa nessa figura. O camarada conseguiu mandar essa foto para a aula, mas esqueceu desse pólipo gástrico aqui, ó, que é visto em várias imagens, né? Eu brinco com esse rapaz que é gente finíssima. Poxa, sacanagem, você mostra essa figura com esse pólipo gástrico aqui, faz uma mucosectomia brilhante, mas enfim, né? Então, esse é o princípio da mucosectomia. Eu vou retirar só o epitélio, só essa parte de cima, tá? Mas não vou precisar fazer uma cirurgia de estômago, que é o que no final das contas a gente faz, tá? Agora, existem alguns tipos de câncer de estômago que a gente discute. Isso eu não preciso que vocês se preocupem tanto em saber, mas é importante vocês já ouvirem falar em dois tipos. Dois tipos, tá? O câncer difuso hereditário, isso é super importante a gente saber, porque esse gosta de cair em prova, tá? E a associação do Helicobacter pylori e do Epstein-Barr vírus, com alguns subtipos de câncer de estômago. Por que isso é importante, Bruno? Porque esses tipos de câncer, eles têm particularidades na assinatura genética. Por isso que as pessoas gostam de em prova, vocês saibam disso. Esses são os cânceres esporádicos que apresentam algumas coisas diferentes, do tipo instabilidade microsatélite, ou, por exemplo, instabilidade cromossômica, tá? Não precisa saber qual é qual, mas é importante saber que Helicobacter pylori e Epstein-Barr vírus são ambos fatores de risco, tá, para câncer de estômago, e que o câncer hereditário difuso é um câncer geneticamente relacionado. Então, se eu tenho um pai com câncer gástrico difuso, eu tenho chance de ter câncer gástrico. Eu preciso procurar um rastreamento nisso. A gente tem guidelines já hoje para isso, de famílias com câncer gástrico em familiar de primeiro grau. Tá? Antigamente, quando as pessoas não tinham muita coisa para fazer, elas ficavam olhando o que relacionava com o quê, né? E é aquela coisa que a gente discutiu. Não necessariamente se eu relacionar o fato de eu tomar muito café com incidência de câncer de pulmão, que isso é uma questão de causa e efeito, tá? Mas algumas provas de residência, um pouco mais antigas, gostam de fazer essas relações com vocês. O que é importante a gente saber? Porque tem algumas diferenças do tipo intestinal de Lohans, geralmente é uma úlcera única, esse tipo intestinal, ou um pólipo único, geralmente uma lesão única, do tipo difuso, que o próprio nome já diz, ele geralmente não é uma úlcera única só, ele é uma coisa que parece uma estrela do mar, assim, ele tem um limite mal definido, tá? E por que eles gostam de fazer essa diferenciação? Porque o tipo difuso, ele tem relação grande com uma hereditariedade, é aquele tipo de difuso que a gente discutiu agora há pouco, tá? Já o tipo intestinal tem mais fatores ambientais, mais tabaco, enfim, tá? Outra vantagem do tipo difuso, que as provas gostam de explorar, é que é um grupo etário mais jovem, geralmente é um câncer gástrico precoce, né? Muito pacientes mais jovens, abaixo dos 50 anos, tá?
e muito mais homens jovens do que mulheres jovens. O que é o contrário no tipo intestinal. Geralmente a gente tem mais mulheres do que homens nesse subtipo intestinal. Câncer de estômago, em geral, a gente tem mais em homens, mas tipo intestinal a gente vê mais em mulheres, tá? Tipo intestinal a gente vê mais em mulheres. Essas são as questões principais que a gente vê de diferenciação entre os dois. Agora, disseminação do difuso, isso é um nome que vocês, se não ouviram falar, vão ouvir muito, uma disseminação transmural, e a gente chama isso de limite plástica, quando afeta o estômago todo. O estômago fica todo durinho, tá? Isso a gente chama de limite plástica, tá? Uma disseminação mais transmural. Enquanto, por outro lado, o tipo intestinal tem uma disseminação mais hematogênica. Então, está aí uma tabela bem clara de comparação para a prova, para a vida de vocês. As pessoas gostam muito de ver esse tipo de diferenciação. Eu, particularmente, nem tanto, porque eu acho que, né, isso é uma questão que não segue regras na prática clínica, né? No final das contas, o mais importante disso tudo aqui é que, se eu tenho uma herança familiar de câncer de estômago, eu vou rastrear esse paciente mais, porque esse paciente tem mais chance. Se no final das contas, qual tipo, é câncer do mesmo jeito, a gente trata igual, não trata diferente, então não tem muita vantagem de saber essas coisas na prática clínica, particularmente. Tá? Novamente, TNM, para mim, é uma coisa muito desnecessária de estudante de medicina saber. Isso é uma coisa que a gente pode discutir no final da disciplina. Quais são os TNM principais que a gente pode discutir para as provas de residência? Sim, rinite plástica é quando eu tenho uma infiltração do câncer de estômago em todo o estômago, tá? Então, esse estômago fica mais durinho e as pessoas gostam de chamar isso de aspecto em bolsa de tabaco, perdão, bolsa de couro, tá? Porque o estômago fica bem durinho. É uma infiltração difusa, né? Enfim. Como que a gente trata câncer de estômago? Tem um tipo de cirurgia que eu posso fazer para câncer de estômago, tá? Um tipo de cirurgia que eu posso fazer para câncer de estômago, tá? Só um. A gastrectomia tipo D2. O que é isso, Bruno? Tá vendo que tem vários linfonodos perto do estômago, tá? Tem linfonodos longe do estômago, tronco celíaco, tem linfonodos um pouco mais longe no baço, tem linfonodos aqui, parte supraesofagiana, parte infraesofagiana. A gastrectomia D2, ela vai ressecar esses linfonodos regionais, todos os perigástricos, e vai pegar amostragens desses linfonodos hilohepático, esôfagiano inferior, plexo celíaco, tá? Plexo esplênico, tá? Ele vai pegar todos esses linfonodos em amostragem, ou seja, isso que a gente chama de gastrectomia tipo D2. Essa é a cirurgia para câncer de estômago. Menos que isso, não funciona, tá? Menos que isso, não funciona, tá? E qual paciente que eu faço? Como que eu faço o tratamento desse paciente? Aqui no slide, essa setinha aqui precisava vir para o lado direito, aqui, ó. Paciente T1, que não tem linfonodo metastático, e a doença ela é menor do que 2 centímetros, eu vou direto para a ressecção endoscópica. Tá? Aqui bem claro o critério para vocês. A gente só não vou cobrar de vocês o T1A e T1B, que isso é desnecessário saber. Agora, essas duas coisinhas são importantíssimas e imprescindíveis. Esse paciente tem um tumor T1 ou tumor in situ, né? Não tem linfonodo metastático e a lesão é menor do que 2 centímetros, ele vai receber uma ressecção endoscópica. Por quê? Porque viver sem estômago é muito ruim. Tem gente que tira para ficar mais magro, mas é muito ruim, tá? A pessoa pode ter hipovitaminose, a imunidade piora muito, pode ser problemas desabsortivos, é bem grave, bem ruim, tá? E, acima disso, o que eu faço? Gastrectomia tipo D2, tá?
Se esse paciente tiver metástase, eu não opero esse paciente. Tá? Obviamente, eu não opero metástase à distância, eu quero dizer qualquer afecção que não seja linfonodos regionais. Tá? Linfonodo supraclavicular, tá? Que a gente chama de linfonodo de Virchow, se tiver esse metastático, isso é metástase à distância, isso não é linfonodo regional. Linfonodo regional são os linfonodos perigástricos. Tá? Se eu tiver, por exemplo, linfonodo axilar, tá? Linfonodo aí de Kush, que eles gostam de chamar, esse linfonodo aí é um linfonodo metastático. Tá? Na prática, a gente faz o que a gente chama de PET-CT. É uma tomografia com a glicose marcada, e essa glicose ela vai brilhar onde eu tenho alta taxa de metabolismo. Se essa alta taxa de metabolismo está afetando linfonodos perigástricos, está ok, não tem problema, tem uma afecção linfonodal perigástrica só, a gente consegue ressecar isso. Esses linfonodos estão em outros lugares, muito possivelmente, isso não é só uma doença localizada, dificilmente a cirurgia vai ser curativa. Tá? Mas a melhor forma de pesquisar se esse linfonodo está lá afetado ou não é retirá-lo e ver. Né? Agora, eu tenho um valor preditivo positivo muito alto quando eu tenho um PET positivo nesses linfonodos. Por exemplo, paciente com câncer gástrico tem um PET positivo no linfonodo supraclavicular esquerdo, dificilmente isso não é metástase. Tá? Foi? Professor, rapidinho. Então, normalmente vai ser gastrectomia no T2A, B e no T3, porque no T4 ele vai ter invasão de estrutura vizinha. Mariana, eu não sei se você está falando comigo ou com outra pessoa. Com você. Está muito baixinho, desculpa. Então, eu vou botar no chat, pode ser? Não, agora eu estou ouvindo, diga. Então, normalmente então vai ser gastrectomia na T2 e no T3. E é Porque no T4. No T4 já não vai ter estrutura vizinha acometida? Mas não é metástase à distância, não é isso? Sim, é. Ah, então E você pode não tem problema se eu preciso ressecar um pedaço do pâncreas, isso sai. Um pedaço do baço, um pedaço da parede abdominal, isso sai. O que não dá é, por exemplo, se eu tiver um metástase no fígado, uma metástase no pulmão, aí eu não opero esse paciente, porque não melhora, ele não ganha sobrevida fazendo isso. Eu Tá? achei que ele ficaria só com tratamento definitivo, que é a quimio e a rádio, mas eu posso operar ele também. Pode. Quimio e rádio para esôfago, lembrando aí. Tratamento de Tá. estômago, que a gente não falou sobre quimio e rádio, hein? Ah, entendi. Então tá. Foi? Obrigada. De nada. Câncer de cólon, estamos acabando já. Câncer de cólon. Então, obviamente que essa divisão vocês já sabem, o reto a gente vai falar de novo, tá? Mas vocês já sabem dessa divisão, e é geralmente o que a gente tenta fazer quando a gente opera esse paciente, né? Vamos botar aí situações práticas, né? Se eu tenho um tumor de cólon ascendente, pela drenagem linfática, esse paciente vai perder todo o cólon ascendente, incluindo o seco. Tá? Se eu tenho um tumor de cólon transverso, esse paciente vai perder o cólon transverso todo. É mais simples. Cólon descendente, a depender da onde do cólon descendente, se isso é mais próximo do sigmoide, ele perde o sigmoide e o cólon descendente. Tá? A gente retira o cólon esquerdo todo, tá? Com exceção do reto, obviamente. Né? Tumor de sigmoide, eventualmente, a depender se for bem no meiozinho, assim, a gente consegue fazer só uma ressecção do sigmoide, tá? Então, lembrando que eu preciso retirar efetivamente o segmento colônico, porque essa tênia do cólon aqui, o câncer pode dissecar por essa tênia aqui, eu preciso ter certeza de que eu tenho uma margem de segurança fazendo essa ressecção de um segmento, tá, de cólon. Ou eu tiro o cólon direito, ou eu tiro o cólon transverso, ou eu tiro o cólon esquerdo. Tá? Sintomas que vocês já imaginam, paciente que tem distensão abdominal.
a luz está estreitando, né? Vou ter uma distensão abdominal, as fezes não conseguem passar direito. Paciente que se nauseia muito fácil, tá? Desconforto abdominal e muito comum esse paciente ter mudança do hábito intestinal. Quer dizer o que for. Pode ter diarreia, pode ter constipação. Isso é uma mudança do hábito intestinal, tanto para mais quanto para menos. Tá? Não fiquem só com constipação na cabeça. Pode ser diarreia também. Tá? Ele pode ter mudança do calibre das fezes. Se eu for câncer de cólon esquerdo, principalmente da parte terminal do cólon, né, reto, uma parte das vezes aí, ou sigmoide, geralmente posso ter pacientes que eles chamam de fezes em fita, né? Passa só um pouquinho de fezes por vez, então, sabe, ficou fininho, fininho. Eventualmente, eu posso ter o contrário. Em tumores de cólon direito, eles sangram mais, tá? Então, geralmente, eu posso ter mais sangue nas fezes, tá? Frequentemente, todo mundo com câncer pode ter cansaço, perda de apetite e perda de peso também, tá? Isso daqui a gente discutiu sobre fatores de risco, mas vale lembrar novamente que fatores modificáveis são o que a gente vai focar na população que a gente consiga promover a saúde. Então, consumo de álcool, consumo de tabaco estão altamente relacionados com câncer de cólon. É um dos que mais tem relação com sobrepeso, obesidade, consumo de carne vermelha. E geralmente as coisas são um pouco interligadas, né? O paciente que tem sobrepeso está mais associado a pessoas que comem mais produtos processados, né? E carne em maior quantidade, tá? Dietas pobres em fatores antioxidantes, fibras vegetais, tá? Fatores não modificáveis, obviamente, pacientes mais velhos, acima de 50 anos, tá? Histórico familiar, histórico pessoal, paciente que tem pólipo no cólon ou no reto, paciente com doença inflamatória intestinal, importantíssimo isso, tá? Frequentemente a gente fica de olho nesses pacientes, principalmente a retocolite ulcerativa, tá? A doença de Crohn ela é uma doença que perfura mais, mas a retocolite é uma doença que fica mais na parte de mucosa, né? Então a gente consegue ver, infelizmente, alguns pacientes evoluindo para câncer de cólon, tá? Então, a gente tem uma progressão muito frequente, a gente tem pólipos que duram décadas e esse processo dura décadas, tá? E num segmento desse pólipo, eventualmente, eu posso desenvolver um tumor, tá? Ok. Então, eu tenho tamanhos de tumor, e a gente vai lembrar aí que, novamente, meu foco com vocês não é ficar decorando TNM, tá? Mas está aí para quem quiser saber o que é um estadiamento 1, 2 ou 3, tá? Estadiamento 3, esse paciente tem linfonodo afetado. Estadio 2, ele não tem linfonodo afetado, ele é um T3 ou T4. Estádio 1 é um tumor T1 ou T2, tá? E metástase, qualquer lesão que não esteja afetando linfonodos regionais ou estruturas vizinhas por continuidade. Por exemplo, se eu tenho um tumor de cólon que invadiu o baço, isso é um T4 para o baço, tá? Um tumor que invadiu o baço ali, tá? Diferente se eu tiver um tumor T4 que invadiu o baço, mas também tem lesões dentro do peritônio. Isso é uma metástase peritoneal, tá? Isso daqui a gente não vai usar, não se incomodem com esse câncer, esse tratamento localizado, tá? Agora, o que a gente vai utilizar sim é uma questão que infelizmente ficou faltando no slide, mas eu vou explicar para vocês. Existe uma parte do metabolismo celular em que ele tem ele utiliza de algumas proteínas
para manterem a célula tumoral estável, tá? Essas proteínas, a maior parte das vezes nos cânceres, elas estão corretas, tá? Elas estão certinhas, elas estão, digamos assim, funcionando normalmente. A gente chama essas proteínas microsatélite, tá? Agora, quando essas proteínas estão instáveis, o câncer ele perde a sua capacidade de responder à quimioterapia. E ele fica frágil ao ponto de ficar muito fácil do sistema imunológico resolvê-lo. Então, frequentemente, pacientes com tumor de câncer, tumor coloretal, com instabilidade microsatélite, eles não têm uma sensibilidade boa à quimioterapia. E pasmem vocês, isso parece uma coisa de outro mundo, mas as pessoas gostam de perguntar isso para vocês e provam. Tá? Então, relembrando, a mutação da proteína microsatélite está associada a pouca resposta à quimioterapia. Tá? Por que isso é importante ser dito? Infelizmente, já vi isso muito em prova de residência. Meio pesado, mas enfim. Tá? Isso é importante vocês saberem. Por que isso? Essas proteínas microsatélites, elas fazem, no final das contas, com que a organização do metabolismo da célula tumoral ocorra direitinho. Se elas não estão funcionando bem, tá? O tumor fica basicamente um supertumor, ele fica ali pouco responsivo à quimioterapia. Tá? Então, seguindo aí, estamos acabando. Reto, e é importante a gente dizer aí, o dedo do examinador não está aí por nada mais de dizer para vocês que o reto inferior, ele é atingível pelo dedo do examinador. Então, até essa primeira flexura aqui, a gente vai dizer que isso é reto inferior. Se eu consigo palpar a lesão, tá? Exato. Guilherme salientou muito bem. Não responde à quimioterapia, mas tem bom prognóstico pela resposta do sistema imune. Tá? Então, novamente, o reto inferior vai ser o reto que eu vou acessar com o toque retal. Eu não preciso de colonoscopia para fazer isso, tá? Eu preciso de colonoscopia para acessar essa parte do reto, porque no final das contas a gente quer examinar o paciente e não machucar o paciente, né? Muito menos o reto superior. Então, eu consigo ir até a primeira flexura no máximo, tá? Obviamente que toque retal tem uma tolerância muito ruim na prática do dia a dia, quando a gente está em pacientes principalmente com afecções dessa região, seja próstata, bexiga, colo de útero, enfim. É muito incomodativo, tá? Então, se eventualmente for palpada a lesão, esse tumor é um tumor de reto inferior, tá? E para que a gente faz isso? Bom, o reto inferior, ele tem uma drenagem lá para cima, tá? Ele drena para o sistema ázygos. E o reto inferior, porque ele drena para o sistema ázygos, eu posso ter, e isso é questão de prova facilmente na residência de vocês. Muito, muito consistente a gente vê tumores de reto baixo fazerem metástases pulmonares com maior frequência do que fazerem metástases hepáticas. Tá? Reto médio e superior, muito mais frequente metástases hepáticas do que metástases pulmonares. Por quê? Porque a circulação do reto inferior é via ázygos, tá? Quando a drenagem venosa é via ázygos, tá? Plexo hemorroidário. Agora, a drenagem do reto superior vai direto para a veia pórtica, vai direto para o fígado. Tá? Claro isso aí? Importante esse conceito, tá? Conceito mais anatômico, mas as provas gostam de explorar este conceito anatômico, né, no final das contas, para dizer um caso de vocês. Né? Paciente com câncer de reto, né, e eventualmente apresenta metástases pulmonares. Você vai esperar mais frequentemente que esse paciente tenha um tumor de reto inferior. Tá? Inferior. Então, não muda muito
o que a gente viu para colo, muito parecido. Agora, existe uma coisa muito comum do câncer de reto, muito comum, que a gente não vê no câncer de colo. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, já algum da família já sentiu isso. A gente chama de tenesmo, né? Aquela sensação de que você não foi no banheiro completamente, tá? Sensação de que você não evacuou tudo que você precisaria, né? Sempre tem alguma coisa para sair que não sai, tá? É muito comum os pacientes de câncer de reto falarem sobre isso, tá? E como é que a gente trata câncer de reto, tá? Com exceção dos pacientes que estão animadíssimos a fazer uma cirurgia de reto inferior e ter uma colostomia, que é uma coisa extremamente desagradável, os pacientes com tumor de reto inferior, a gente oferece quimioterapia com radioterapia. Por quê? Porque pode parecer besteira isso que eu vou falar, mas você ir no banheiro pelas vias normais, né, usar o seu próprio trato gastrointestinal do jeito que é para ser fisiológico para ir no banheiro, é uma qualidade de vida absurda, né? Quando vocês tiverem a oportunidade de bater um papo com um paciente com colostomia, pergunta para esse paciente o que ele acha da vida social com a colostomia, né? Muito desagradável, flatulência que acontece, barulho, eventualmente escapa um pouquinho, né? Descola um pouquinho a colostomia, odor, eventualmente as fezes estão liquefeitas, pode estourar a bolsa, é uma qualidade de vida desagradável. Não consegue ir na piscina, não consegue tirar uma camisa, não consegue, vida social ruim. Então, tumores de reto inferior, a gente trata com quimioterapia mais radioterapia. E a gente opera só se eventualmente esse tumor não morreu todo. Se morreu todo, a gente só faz o que a gente chama de surveillance, né? A gente só observa, tá? E espera para ver se eventualmente aquilo vai continuar do jeito que está e a pessoa consegue viver a vida dela mantendo o trato gastrointestinal do jeito que deve ser, tá? Por outro lado, se eu estou falando de um tumor puramente de reto médio ou reto superior, eu faço a cirurgia, tá? Por quê? Porque essa cirurgia, direto, eu não tenho problema no esfíncter. Eu cuido muito do reto inferior porque eu tenho um problema de esfíncter muito grande, tá? Porque eu tenho um problema de esfíncter muito grande. Agora, se eu não tenho uma lesão no reto inferior, eu posso partir para a cirurgia, eu vou tratar esse paciente igual um câncer de cólon, tá? Tratar esse paciente exatamente igual um câncer de cólon. Metástase à distância, não vai ser operado, tá? Metástase linfonodal regional, vai ser operado, vai ser ressecado tudo, eu vou fazer reconstrução do trânsito, quimioterapia adjuvante ou não, isso é uma discussão outra, mas é importante a gente relembrar aí que essa questão específica do reto baixo. Ok? Algumas informações relevantes aí para a gente lembrar, tá? E questões de prova de residência também, que às vezes as pessoas gostam de pentelhar vocês. Primeiro ponto, câncer gástrico precoce e de esôfago precoce. Isso é uma diretriz muito recente, vocês ainda vão ver muito câncer gástrico precoce, ao invés de câncer de esôfago precoce. A intenção é a mesma, esôfago precoce T1 ou tumor in situ com linfonodo negativo, tá? Esses pacientes eu posso oferecer mucosectomia para eles do formato que a gente discutiu, tá? Lembra aquela história do câncer de pulmão que a gente discutiu com um nódulo único em suprarrenal, com uma lesão única do sistema nervoso central, que eu faço o tratamento curativo se esse tumor tiver a proposta curativa no tórax? A mesma coisa é aqui no câncer de cólon e reto. Se eu tiver lesões ressecáveis no reto, lesões ressecáveis no fígado, tá?
Não necessariamente precisa ser uma só, neste caso apenas, tá? No caso de câncer de cólon e reto, não necessariamente precisa ser uma lesão só no fígado. Elas só precisam ser ressecáveis, tá? Se elas forem ressecáveis, eu vou fazer exatamente o que eu discuti com vocês no câncer de pulmão. Vou ressecar as lesões do fígado e vou ressecar as lesões do cólon ou do reto. Se o reto for merecer tratamento de quimio-radioterapia, é exatamente o que eu vou fazer. Quimio-radioterapia no reto e ressecar a metástase hepática, tá? Ficou alguma dúvida aí, não? Joia. Mutação da proteína microsatélite, a gente descobriu que é um câncer de cólon mais indolente, o sistema imune vai conseguir dar conta mais dele, e a quimioterapia não é necessária para esses pacientes. A gente discutiu sobre a metástase do reto baixo, indo ao pulmão, tá? Alguma dúvida? Acho que não, professor, tudo certo. Professor, os linfonodos do esôfago, você faz a pesquisa com PET scan da mesma forma que do estômago? O microfone está mutado, professor. O microfone sofreu uma mutação, ele está mutado. Exatamente isso que você falou. É o PET scan também, tá? Problemas do PET scan, não sei se a gente discutiu sobre isso. No Brasil, a gente tem um pouco mais de cautela sobre o PET scan, porque é um país onde a gente tem muita tuberculose, né? Então, eventualmente, PET scan positivo, obviamente no contexto de câncer, né? Possivelmente isso é câncer, né? Muito possivelmente isso é câncer. Mas no Brasil a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Agora, exatamente isso que você falou, a gente faz a pesquisa dos linfonodos através do PET scan. Se eventualmente isso for um PET scan meio esquisito, como a gente brinca algumas vezes, né? É possível que esse PET scan eventualmente parece um linfonodo ali daquele complexo de Kohn, tem uma coisinha no pulmão, eventualmente a gente pode fazer uma biópsia ali. Tá? Mas a gente usa como critério de triagem um PET scan. Joia. Deixa eu só pegar aqui os e-mails de vocês. Deixa eu olhar no chat, ver se temos mais algumas perguntas. Obrigado, beleza? Então, vamos lá. Temos aí o link para presença no chat. Quem for respondendo, fique à vontade.